Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos aí agradecer a sua presença neste culto de louvor e de adoração ao nosso Deus, né? Obrigado pela sua presença, os amados irmãos aí da Igreja Presbiteriana do Universitário e cada um dos irmãos aí das redes sociais, cada um dos irmãos da igreja, né, que está ouvindo esta palavra. Pedimos que você compartilhe essa palavra com seus amigos, nos seus grupos, para que essa palavra ela possa andar mais rapidamente e a palavra do Senhor ela possa ser divulgada para o maior número de pessoas. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de meditar nesta noite na palavra do nosso Deus, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 5. 1 Pedro, o livro de 1 Pedro, no capítulo de número 1, né, nós vamos encontrar grandes promessas para nós, filhos de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 até o verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Amém? Que Deus esteja aí abençoando a sua palavra aos nossos corações, amados irmãos. Gostaria de nesta noite nós estarmos meditando a respeito de uma herança inigualável e segura. Uma herança inigualável e segura, né? E esse texto aqui da palavra do nosso Deus nos fala a respeito da pessoa de Pedro, que ele era um reconhecido líder e porta-voz dos 12. O seu nome lidera todas as 4 listas dos apóstolos. Ele e o seu irmão André, que o conduziu a Jesus. Nos fala a palavra do Senhor nos evangelhos que esses homens, que esses apóstolos, eles eram pescadores no mar da Galileia, né? E que eles nasceram em Betsaida, porém mais tarde eles mudaram-se para Cafarnaum. E eles tinham ali, né, um trabalho bem sucedido na pesca, né? Porque nos fala mesmo os evangelhos que eles eram profundos conhecedores do mar da Galileia e de muitos outros mares, o qual eles estavam e eles iam pescar, né? Sobre a autoria e a pessoa de Pedro, nos fala
os evangelhos então que eles eram bem-sucedidos na pesca, que o Senhor Jesus, em alguma oportunidade em que passava, chegou a curar a sua sogra, a sogra de Pedro, e a sua esposa o acompanhava nas viagens missionárias. O nome de nascimento de Pedro era Simão, Esse nome ele era comum na Palestina no século I. E havia também 8 outros Simãos mencionados no Novo Testamento. E Pedro era chamado de Simão quando se fazia referência à sua casa, quando fazia-se referência à sua sogra, aos seus negócios, ou mesmo para acentuar as principais falhas da sua vida. Mas muitas vezes o uso do nome não trazia nenhuma implicação espiritual para a pessoa de Pedro. Outras vezes o nome estava relacionado às falhas de um homem irregenerado. A última vez que Jesus chamou Pedro de Simão foi após a sua ressurreição, quando nós, meus amados, encontramos, aquelas perguntas tão importantes que Jesus fez a Simão. 3 vezes Jesus lhe perguntou: Simão, tu me amas? Lá nós encontramos em João, no capítulo 21, versículos 15 a 17. E nos fala, meus irmãos, ali o texto, que João reafirmou o seu amor. E que a partir daquela profissão de fé, então, foi que Jesus restaurou novamente a vida de Pedro para o ministério, recuperando aquele servo do Senhor. Poucas semanas depois, o Espírito Santo desceu sobre Pedro e os demais apóstolos, e a partir de então, Pedro foi apenas assim identificado. Depois da sua participação no Concílio de Jerusalém, Pedro não é mais mencionado na narração histórica do Novo Testamento, senão nas epístolas, da referência que Paulo faz à sua confrontação. E é evidente que Pedro, Cefas, na versão do hebraico de Pedro, visitou Antioquia. E nessa visita, quando menciona as divisões na igreja de Corinto, identificando uma delas com Pedro, sugere talvez que tivesse também visitado aquela cidade ali em Corinto. E como nós podemos notar, Paulo depois faz algumas alusões às viagens missionárias de Pedro, embora tais viagens não sejam conhecidas. A tradição afirma, meus amados, que Pedro esteve na igreja primitiva de Roma, onde ele foi martirizado. E é evidente que ele não estava lá quando Paulo escreveu aos romanos, cerca de 57 depois de Cristo, já que seu nome não aparece na lista das pessoas às quais Paulo envia saudações. Muito provavelmente Pedro viveu em Roma após a primeira prisão de Paulo. É tido por certo que tanto ele como Paulo sofreram o martírio durante a perseguição movida por Nero. Nero foi um grande perseguidor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Se Nero morreu em 68 depois de Cristo, conclui-se que a crucificação de Pedro, de cabeça para baixo, como a tradição afirma, deve ter ocorrido antes daquela data. E na epístola o autor se apresenta como o apóstolo de Jesus Cristo, No capítulo 1, versículo 1, Pedro então se apresenta como o apóstolo de Jesus Cristo. Trata-se de alguém
que era bem conhecido e que fazia necessária mais nenhuma informação a respeito da sua pessoa. Pedro era bastante conhecido, mas mesmo assim ele se identifica apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo indicava, meus amados irmãos, a autoridade com que estava investido para escrever às comunidades cristãs. Apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, com isso, estava afirmando e demonstrando que a autoridade que ele possuía não era sua, e sim, meus amados, era uma autoridade delegada pelo Senhor. E a ocasião era no ano 63 depois de Cristo, que levantavam-se indícios da perseguição aos cristãos, movida pelo Império Romano, na forma de calúnias, distúrbios, maus tratos, ostracismo social. O apóstolo Pedro lhes enviou então uma palavra de estímulo e de doutrinação, a fim de que fossem fortalecidos na fé e capacitados para testemunhar com fidelidade acerca do Evangelho. É a primeira epístola de Pedro, cujo teor é de esperança, cujo teor é de conforto. Os primeiros cristãos que a receberam habitavam em algumas províncias da Ásia Menor, como nós encontramos lá no capítulo 1, versículo 1, em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E em primeiro lugar nós destacamos aqui, meus irmãos, nesse texto, nessa herança inigualável que nós cristãos temos, a preciosa condição dos crentes. Qual é a condição nossa de cristãos? Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, né? Mesmo. O apóstolo começa a mensagem revelando-lhe a grandiosa natureza da salvação, pela qual vale a pena lutar e sofrer. E ele cita, meus irmãos, algumas características dos crentes, aos quais ele prescreve. Primeira característica do cristão: forasteiros da dispersão. No capítulo 1, versículo 1, né, ele diz que todo cristão, que eu e você, somos considerados forasteiros neste mundo. Na versão corrigida aparece a expressão estrangeiros dispersos. Mas Pedro faz menção também, meus amados, não só a gente da nacionalidade diferente, como também a peregrinos de morada incerta. São pessoas que se encontram por algum tempo num lugar sem lá residirem permanentemente. Forasteiros. Era, meus irmãos, um termo aplicado aos cristãos para caracterizar a posição deles em relação à sociedade daquela época, bem como para contrastar a cidadania terrena com a celestial. Saiba que você também é um forasteiro em terra estranha. Eu e você somos forasteiros. Como diz lá no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos céus, concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Que maravilha, né? Nós não somos mais daqui, é o que diz a palavra do Senhor. Não somos mais dessa terra, não vamos nos concentrar, né? O próprio apóstolo Paulo diz para nós pensarmos nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, não nas coisas aqui da terra. E no livro de Filipenses, aí na sua Bíblia, você vai encontrar no capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus,
de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, amado ouvinte, amado irmão, eu quero falar para você essa noite que a sua pátria, a minha pátria, está nos céus. Que coisa maravilhosa, né? Não devemos concentrar em coisas materiais, dinheiro, propriedades, posições, porque tudo vai passar, tudo ficará aqui. Dispersão indica que se tratava de cristãos judeus espalhados pelo mundo. Tiago usa a mesma palavra, meus irmãos, para referir-se aos cristãos das 12 tribos de Israel. É também um termo usado por João, referindo-se aos judeus espalhados entre os gentios, como nós vamos encontrar lá no livro de João, capítulo 7, versículo 35. Mas ainda Pedro nos diz que nós somos eleitos aos olhos de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu e você somos eleitos aos olhos do Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Os forasteiros da dispersão são também eleitos, escolhidos. Os cristãos primitivos eram desprezados, incompreendidos. Entretanto, Deus os conhecia e os havia chamado. A eleição dos crentes é operada segundo a presciência de Deus Pai. É o que nos fala o texto, no versículo 2. Que a nossa eleição, a eleição do cristão, ela é operada segundo a presciência de Deus Pai. E essa observação, meus irmãos, é de grande valor, pois revela que da parte daquele que nos chamou para si, os cristãos, não houve somente conhecimento das coisas futuras, mas também houve planejamento e decisão quanto a elas. Nós vamos notar isso lá no livro de Romanos, né? No capítulo de número 8, né? Nos fala a palavra do Senhor, Romanos 8, versículo 28 a 30, que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então veja bem que antes da fundação do mundo, o Senhor já decretou, o Senhor já nos escolheu, já nos elegeu, já nos predestinou, já nos chamou, já nos justificou e já nos glorificou, né? Não temos como perder a salvação aí. Glória a Deus por isso. Então, meus amados, Deus sabe os caminhos que hão de trilhar aqueles a quem Ele chama. E esse é um pensamento que conforta, que um cabelo não cai da nossa cabeça se não for com a permissão do nosso Deus. Que coisa maravilhosa isso. Um cabelo não cai da tua cabeça, da minha cabeça, se não for com a permissão de Deus. Lá em Mateus mesmo, no capítulo 10, né? Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 28 a 30, nos diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai.
E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem valeis, muito mais vocês valem do que muitos pardais. Então o Senhor aqui, Senhor Jesus está nos dizendo que nós valemos muito mais, né, do que muitos pardais, do que muitos animais do campo, né? Muito mais nós valemos. É o que diz a palavra do Senhor, que o Senhor cuida de nós. E esse cuidado vai, do Senhor ao extremo de nenhum fio de cabelo cair sem a permissão de Deus. Se Deus cuida dos animais, se Deus cuida até do nosso cabelo, também Deus cuida da nossa vida, da sua vida. Portanto, por que nós vamos nos desesperar quando nos assaltam as provações, como se coisa estranha nos estivesse acontecendo? O nosso Pai sabe, e quando nos chamou, Ele já sabia. Amém por isso. Em segundo lugar, essa salvação, essa herança, meus irmãos, ela é operada em santificação do Espírito do Senhor, né? É o que nos fala o texto aqui de 1 Pedro, né? No capítulo de número 2. Nos diz o texto que essa ação, né, ela é operada pelo Espírito Santo do Senhor. Versículo 2: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, né? Então Deus elege, Ele chama, o Espírito santifica, separa. O Espírito Santo quem atua no coração do eleito, a fim de que ele possa responder à eleição divina e separar-se e consagrar-se aos objetivos desta eleição, né? O versículo 2 ainda nos diz que através do Espírito Santo leva o homem à obediência e à aspersão do sangue de Jesus Cristo. A salvação, ela depende única e exclusivamente do nosso Deus quando nos regenera para uma viva esperança. A obediência, meus irmãos, é o resultado da eleição e a prova inequívoca dela. A aspersão do sangue de Cristo é o resultado supremo da eleição, sem a qual tudo o mais, a santificação e a obediência, seria impossível. As três pessoas da Trindade, pela eleição, pela santificação e também pela aspersão, colocam os pobres, estrangeiros e peregrinos numa posição, meus irmãos, de glória e de honra, tais como nenhum outro homem experimenta. Então nós vamos notar, meus irmãos, nesse texto aqui, que os verdadeiros cristãos são pessoas a quem Deus conhece, são pessoas de quem Deus cuida, pessoas que vivem com Deus. Que honra maior poderá existir para mim e para você como cristãos? Saber exatamente isso, né? A saudação que Pedro nos diz aos crentes forasteiros, aos crentes que não, a sua pátria não é aqui, a sua pátria é celestial. Recebe dois termos, né? Graça, que significa o favor gracioso de Deus demonstrados aos pecadores, e paz, que não é apenas a ausência de guerra ou inimizades, mas é, meus irmãos, a condição de alguém que está em harmonia com Deus, consigo mesmo e com todos os homens, desfrutando das bênçãos materiais e espirituais que
que decorrem dessa paz. Então Pedro nos diz que nós, em Cristo, somos alvos da graça e da paz do Senhor nas nossas vidas, meus irmãos, e nos nossos corações. Que coisa maravilhosa isso. Pedro não deseja apenas que os cristãos forasteiros tenham graça e paz, mas que elas sejam multiplicadas. Aqueles irmãos que viviam sob a ameaça de serem perseguidos precisavam mesmo que uma porção maior da graça e da paz de Deus lhes preenchesse o coração. Eram homens perseguidos por Nero, eram homens muitas vezes perseguidos com relação aos seus familiares, perseguidos por um ostracismo social, eram homens perseguidos muitas vezes na sua situação financeira, nas suas propriedades, como João, que foi preso ali na ilha de Pátimos, e ali ele recebeu uma revelação especial dada pelo Senhor. A preciosa herança dos crentes, nós vamos notar, nós vamos ver lá em 1 Pedro. Que preciosa herança, meus amados, é essa, né? Que preciosa herança é essa? 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 a 5 nos diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Depois de ter mostrado, meus irmãos, a glória que os crentes possuem pelo fato de serem alvos do cuidado das bênçãos de Deus, Pedro revela que coisa alguma pode nos arrebatar essa herança eterna e inigualável, que é a eleição divina que Deus nos conferiu, meus irmãos, pela sua graça e pela sua misericórdia. A esperança do cristão quanto a essa herança não se deixa quebrantar nem enfraquecer. E sobre essa herança, Pedro vai dizer ali no versículo 3 do capítulo 1, que é uma viva esperança, uma esperança viva. A ideia real do texto é que se trata de uma esperança vivente, ativa, inspiradora. Mais do que simples esperança, é tranquila e inquebrantável certeza de fé, capaz de dar conforto nas horas mais difíceis, meus irmãos, da vida. E essa esperança é o resultado não de probabilismo humano, não de projeções humanas, mas da geração de Deus. Os crentes são regenerados para uma viva esperança, é o que fala a palavra do Senhor. Só os que nascem de novo podem ter essa esperança assim. Só os que nascem podem ter tranquilidade diante dessa situação que nós estamos vivendo de Covid, né? Muitos óbitos, muitas tristezas, muitas famílias perdendo seus entes queridos. Mas Deus nos dá essa paz, Deus nos dá essa esperança. E a nossa salvação é selada com a ressurreição de Jesus Cristo, como nos fala os versículos 3 a 5. Ao ressurgir dentre os mortos, o Filho de Deus validou a sua obra e a herança reservada para nós. Que linda e preciosa, meus irmãos, é essa herança reservada para nós. E essa herança possui 3 características que Pedro vai dizer. Ela é incorruptível, como diz no versículo 4. Essa herança, ela é incorruptível, ela é sem mácula, ela é imarcessível, aqui nos fala o verso 4. É uma herança que não pode murchar. Na linguagem corrigida, não murcha, não pode murchar. Isto é, nada pode prejudicar nem comprometer a sua substância, a sua pureza, a sua glória.
Então essa herança, ela não pode murchar, ela é incorruptível. Ela está reservada para mim, para você, para os crentes, a quem mantém segura. É Deus que mantém essa herança, essa salvação segura nos céus. Ela está guardada, é o que Pedro vai dizer. Os crentes são guardados para ela e são guardados pelo poder de Deus, vai dizer no versículo 5. O mesmo Deus que guarda a herança para o crente também guarda o crente para a herança. Assim como a esperança não é proveniente de simples previsão humana, meus irmãos, assim também a esperança cristã no meio das provações da vida não resulta de esforços próprios do crente para bem sustentar-se e também para bem guardar-se. É o poder de Deus que o guarda. Quanto aos crentes, a fé é o que lhes requer, fé para aceitar as coisas de Deus, a sua orientação, a sua vontade, a sua revelação, fé para depender dele, fé para esperar por ele. Que coisa maravilhosa! Os perigos da vida não perturbam a serenidade daqueles que têm fé em Deus. Eles sabem que o Senhor vela, e quem pode velar melhor por alguém do que o nosso Deus? Que coisa maravilhosa, né, irmãos? A segurança eterna possui um aspecto divino e outro humano. Nós somos, meus amados, guardados pelo poder de Deus. Esse é o aspecto divino. Isso se dá mediante uma fé permanente. Esse é o lado humano. E eu quero, meus irmãos, concluir dizendo que nós não sofremos em nosso país perseguições iguais e com a mesma intensidade que sofreram os cristãos primitivos. Embora nós estejamos sempre sujeitos a sofrimentos semelhantes, eu e você estamos sujeitos a sofrimentos. Muitas vezes somos perseguidos, sofremos pelo amor ao Evangelho. Eu quero ler a palavra de João, Evangelho de João, capítulo 16. João capítulo 16 e o versículo de número 33, que nos fala o seguinte: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus, Senhor dizendo que venceu o mundo por mim e por você. Ainda em Mateus, no capítulo de número 5, Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12, nos diz a palavra do Senhor. Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Perseguições, eu e você, a Igreja de Cristo, vai sofrer. E Jesus está dizendo: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Perseguiram os profetas, eu e você também seremos perseguidos. E nesse mesmo livro que nós estamos estudando esta noite, né? 1 Pedro, no capítulo de número 5, no verso 9, nos diz a palavra do Senhor: resisti-lhes firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos
estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Amém. Então o Senhor Jesus aqui nos falando que eu e você vamos sofrer perseguições, dificuldades ainda na caminhada, mas glorifiquemos ao Senhor, agradecemos a Deus se for uma perseguição por causa do seu e do meu amor por Cristo. Mas nós temos conhecimento, meus amados, da presença de missionários cristãos em países cuja a população é adversa ao Evangelho, nos quais há perseguição e morte por causa da fé cristã. O que nós temos feito em favor deles? Você tem orado por esses irmãos? Temos orado por eles? Pense agora em alguma aflição que tenha passado devido a ser cristão. Considere então o valor da condição do crente em Cristo e quanto é valiosa a herança que nos aguarda diante da realidade de tão preciosa salvação e de tão valiosa herança. Resta-nos apenas tomar uma atitude: agradecer a Deus. Agradeça a Deus porque você é um exército dos céus. Você faz parte de um exército do céu. Você é soldado do Senhor Jesus Cristo. Você é soldado dos céus. Agradeça a Deus porque a sua herança está guardada antes da fundação do mundo. Agradeça a Deus porque a sua herança, ela é imarcessível, ela não murcha, ela é certa, ela é verdadeira. Aquilo que o Senhor prometeu, você vai cumprir. Deus vai cumprir em você. Amém? Graças a Deus por isso. Que essas palavras possam trazer palavras de consolo ao seu coração. Compartilhe essa palavra com aquele irmão, com aquela irmã que precisa ouvir da palavra do Senhor. E no próximo domingo nós estaremos retornando novamente. Vamos orar neste momento. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra. E nós te rogamos que o Teu Santo Espírito venha fazer morada nos nossos corações. E venha, Senhor, nos abençoar. Ó Senhor, abençoa a Tua igreja presbiteriana do Universitário e cada irmão essa noite que está glorificando, que está adorando o Teu nome. Ó Pai, obrigado, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Senhor, obrigado pelas perseguições e obrigado também pelos missionários que estão indo à frente pregar o Evangelho a toda criatura. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Seu Espírito sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Que Deus lhe abençoe ricamente e até o próximo domingo, se Deus quiser. Um bom domingo para você.